Deus. Poder sentar. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Gostaria de pedir alguém que desse um pouquinho de água para mim, por favor. Esposa, ou irmã, faz. Amém, igreja? Irmãos, eu estou feliz por estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus por esse convite. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão, pastor Levi, por ter confiado de me dar essa responsabilidade que eu acho grande. Porque aqui nós vamos falar, não vamos testemunhar da nossa pessoa, vamos falar de um Deus todo-poderoso. E quando nós falamos, nós sabemos que o intuito é trazer um alimento para a igreja. Alguém veio se alimentar espiritualmente nessa noite? Glória a Deus. Eu também vim. Graças a Deus. Eu quero agradecer também, os nossos irmãos ali, que creio que foi através deles que estamos aqui, nosso irmão José e a nossa irmã Solange. Amém? Deus possa abençoar grandemente. Agradecer a minha esposa, faça com a tua mão, essa mulher bonita que me acompanha há quase 31 anos, tem estado comigo na alegria, na felicidade, nas bênçãos, mas também nas lutas, nas dificuldades, sempre do meu lado. Louvo a Deus pela vida dela. Também pela nossa irmã diaconisa Horaci. Amém, irmã Horaci? Faça com a tua mão. Mulher de Deus, eu falo sempre que ela é a nossa intercessora. Amém? Ela está sempre conosco, nas orações, nos lazeres, na igreja, sempre está conosco. Nas dificuldades está conosco, ele orando também. A minha irmã, cunhada, Marilene, veio direto de Concepção do Paraguai e está aqui conosco nessa noite, amém, irmãos? Ela veio passar uns dias aqui, final de ano, juntamente com o esposo, os filhos, juntamente conosco, e está aqui conosco. Eu louvo a Deus pela tua vida, irmão. Poderia estar ali, comendo um churrasco agora, bebendo uma coca com gelo, mas ela escolheu o melhor quarto que está aqui nessa noite, amém? Louvo a Deus também pelo meu irmão Jonathan, como se ia chamar Joe? A gente chama de Joe. Ele é pastor lá na nossa igreja, e eu não tenho hábito, irmão, quando eles me convidam para pregar em algum lugar e eu convocar a igreja. Eu nunca tive esse hábito. Eu só fiz o que a Bíblia nos ensina. Pedi para orar pela minha vida, que eu estarei fazendo a visita e trazendo a palavra, e ele na hora já falou: pastor, quero estar lá contigo. Era para a esposa, mas tem que ir no trabalho, não está. Eu só tenho que louvar a Deus. Vinha um casal também, diácono, mas a sua esposa diaconisa, mas por motivo de aniversário do filho, também não puderam vir. Eu louvo a Deus, igreja, por você estar aqui nessa noite, para ouvir a palavra da parte de Deus. Amém? Antes de entrar na palavra, eu quero dizer que, porque a gente tem uma certa... Quando a gente é convidado, a gente queremos, primeira coisa, que Deus fala conosco, que Deus confirma a palavra. E na minha casa, quando me convidaram, eu peguei ali a Bíblia e comecei a falar com Deus, e facilmente veio um profeta na minha mente, e lendo ali sobre aquele homem Jonas. Você pode até abrir sua Bíblia em livro de Jonas. E quando então eu comecei a ler ali, como era culto na minha igreja, eu disse: eu vou preparar um versículo aqui para mim não ser pego de surpresa. De repente eu tenho a oportunidade para dar uma palavra, para dar uma saudação. Preparei aquele versículo, e ao chegar na igreja, uma diaconisa que trouxe a palavra, ela pregou sobre Jonas. E eu já senti que Deus estava confirmando que não era uma saudação, mas sim uma palavra. E no final do culto, o dirigente pega a palavra e disse: olha, Deus quer falar conosco nesses últimos dias através de Jonas, porque no culto passado, na oração passada, uma diaconisa trouxe a palavra sobre Jonas. Eu falei: Jesus, então é sobre Jonas que nós vamos falar nessa noite. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Abra seu livro, o livro de Jonas, só livro de Jonas, capítulo 1. Quero falar para você também nessa noite que eu sempre falo que nem todo pastor é pregador, amém, irmãos? E nem todo pregador é pastor. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de qualquer tua vida nessa noite, amém? Glórias a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1.
Se quiser ficar sentado em pé, amém. Amém, irmãos? O importante é você ouvir ali a leitura. No começo aqui nós vimos aqui no texto, Jonas abandona sua missão. E o texto fala a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Só por aqui já daria uma palavra, daria uma mensagem, né? Sabemos que aqui quando fala Jonas abandona sua missão, e fala aqui que a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Já entendemos então que quando nós abandonamos a missão, quando nós tentamos fugir de Deus, o castigo é certo sobre a nossa vida. Amém? Capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Amém, irmãos? Podem sentar. Vamos ler até aqui. Irmãos, é hábito meu que quando vou trazer uma palavra, a gente temos que entender totalmente o texto e nos colocarmos no lugar do personagem. Aqui no caso o personagem seria Jonas, porque muitas vezes, irmão, por exemplo, quando falamos de Jonas, nós entendemos então que seria o profeta fujão. É assim que todo mundo fala. Mas olhando para a palavra de Deus, a Bíblia diz que um certo dia Deus ele chega a Jonas e dá uma missão para Jonas. Jonas, desce até a cidade de Nínive, porque Jonas, olha, ali chegou até a mim a maldade daquele povo. A Bíblia fala aqui a malícia, mas que é o mesmo de maldade, a crueldade daquele povo. Eu quero que você desce ali, Jonas, e profetiza. Diz para eles que se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias eu destruirei toda a cidade de Nínive, destruirei tudo que há nela. Aí quando nós olhamos para essa mensagem, entendemos então que em seguida a Bíblia diz que Deus, ou melhor, diz que Jonas, ele, em vez de ir para Nínive, ele desce até a cidade de Jope e compra uma passagem, acha ali um navio. Quando nós olhamos aqui, entendemos, temos que ler e entender que a primeira coisa que ele sente no coração é o desejo de fugir da missão, do chamado que Deus tinha chamado. Mas por qual motivo que Jonas desobedeceu a Deus? Jonas era um profeta, filho de Amitai, que também era um profeta no tempo dos reis. Agora Jonas, ele decide se rebeliar contra Deus. Mas qual que é o motivo? Que muitas vezes, que nem o nosso pastor disse aqui hoje, que muitas vezes alguém está ali desviado, quem sabe no alvo, quem sabe mendigando. Às vezes nós julgamos aquela pessoa, mas não nos colocamos no motivo por qual ela está ali. E aqui nós, quem sabe, poderia falar: Jonas, tu és profeta fujão. Se der, até falo para você mais na frente, que eu também fui chamado várias vezes de profeta fujão, e às vezes até hoje ainda sou chamado. A Bíblia fala que Jonas, ele conhecia muito bem os ninivitas. Os ninivitas eram um povo cruel, irmãos. Os ninivitas, quando eles pegavam os soldados adversários, inimigos, eles torturavam, eles cortavam a mão, cortavam o braço, furavam os olhos.
Se pegasse então as mulheres do soldado ou do outro adversário deles, os inimigos, eles estrupavam. Eles pegavam as crianças, queimavam. Eles pegavam as crianças e faziam sacrifícios com aquelas crianças. E às vezes nós julgamos ali Jonas. Às vezes nós falamos mal de Jonas, mas vamos colocar um pouquinho no lugar de Jonas. Não justifica nós rebeliar contra Deus jamais. Mas vamos nos colocar um pouquinho, vamos fazer uma ilustração. Vamos supor que nesta noite nós ouvisse, toda a igreja que está aqui nessa noite, ouvisse aqui Deus falando: olha, todos que aqui estão ouvindo essa palavra, todos que estão aqui nessa noite para adorar o meu nome, prepara suas malas, que dentro de alguns dias estará a passagem em mão de vocês, para vocês irem para a faixa de Gaza pregar ali para o grupo Hamas, os terroristas. Será que o que nós faríamos? Nós sabemos quem são eles. Será que eles tinham alguma diferença lá dos inimigos, irmãos? Me parece que é até o mesmo povo, tá? Não vou te confirmar isso. Será que nós preparíamos nossas malas e já, olha, todo empolgado, né? Nós vamos lá para a faixa de Gaza e vamos pregar para os terroristas Hamas. Ou será que nós falaríamos: Senhor, eu sou novo convertido, eu estou buscando agora, eu não conheço muito a tua palavra, mas quem sabe quando você falar isso, alguém vai te lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele disse assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Ou seja, não importa, irmão, o que Deus mandar para mim e você fazer, faça. Ele responde pelo resultado. Amém? Ali nos diz então que Jonas, ele não tinha medo daquele povo. Hoje nós teríamos medo, vamos lá. Irmãos, vamos falar real, vamos ser hipócrita. Pastor, eu disse, você vai para a faixa de Gaza pregar para os terroristas. Será que eu iria, irmão? Será que eu arrumaria um monte de desculpa, Senhor? Será que eu não teria medo? Mas Jonas não tinha, não era isso o motivo de Jonas. Jonas não tinha medo de ir lá pregar o evangelho, porque o pessoal ali era rebelde, era maldosos. Não, era por um outro motivo simples, que se você ler lá no capítulo 4 em diante, você vai entender. Jonas conhecia, irmão, a expansão e a misericórdia e a graça de Deus para a comunidade. Esse livro de Jonas, se você observar, é uma expansão imensa. Vai mostrar para nós o amor, a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E Jonas sabia que, se pelo mais simples fosse a mensagem, que ele chegasse lá e pregasse, e aquele povo se arrependesse, Deus o perdoaria e pouparia da destruição. Esse era o motivo principal de Jonas, fugir. Mas diz então a Bíblia que Jonas, primeiro ele chega em Jope, compra uma passagem, acha ali um navio. Vamos ver o texto, eu li para você. Ele acha o navio. Se ele achou o navio, então nós entendemos que aquele navio também não era passageiro. Se ele achou, então não era rotineiro aquele navio, ali não era a rota dele. Ele compra uma passagem. Aquele navio era de pescadores. A Bíblia não fala quanto tempo eles estavam pescando, mas era de pescadores. E a Bíblia diz que então ele entra naquele navio e compra a passagem e vai para Tarsis, fugindo da presença de Deus. Mas diz a Bíblia, irmão, que quando Jonas entra naquele navio, em seguida o Senhor já dá ordem para o vento e se forma uma grande tempestade contra aquele navio, a ponto que o mar se enfurece, os ventos é forte, e nos diz a Bíblia que aquele vento e aquele navio passa então a quase a quebrar-se, a ponto que todos aqueles marinheiros que estavam ali começam a se desfazerem das coisas. A minha Bíblia fala fazenda,
mas é o mesmo, se for ler, buscar, eles eram pescadores, e não fala há quanto tempo, meses ou quem sabe anos que eles estavam pescando, mas eles trocariam suas pescas por coisas valiosas, por algo caríssimo. E nos diz a Bíblia então que eles começam a se desfazer, e Jonas está presente ali nessa hora. Jonas está vendo os ventos vindo com aquele barco. Sabe o que Jonas faz? Enquanto eles estão se desfazendo das suas riquezas, das suas pescas maravilhosas, das suas pescas valiosas, Jonas desce para o porão e vai dormir um profundo sono. Sabe o que eu vejo aí? Jonas, além de ser ali rebelde, ele também é egoísta. Sabe, irmãos, quando nós começamos a fazer algo que não agrada a Deus, quando nós começamos a rebeliar contra Deus, vem sobre mim e tua vida também o egoísmo. Enquanto aqueles homens se desfaziam das suas riquezas por motivo de um rebelde dentro do barco, começa a vir a destruição, começa a vir os prejuízos. Jonas desce e vai dormir. Além de rebelde, ele também agora é egoísta. Olhando para esse texto, se nós observarmos, não tinha motivo nenhum para aqueles marinheiros vender aquela passagem, porque eles não eram navio de passageiro, irmão, era navio de pescadores. Eles permitem então que um homem entre naquele barco. Quem sabe eles olham na cara de Jonas, era um profeta, era um homem de Deus. E você sabe que o homem de Deus, queira ou não queira, irmão, se é homem de Deus, o seu andar é diferente, o seu falar é diferente, o seu vocabulário é diferente. Então se você vê algum crente falando palavras tortas, palavrão, ei meu amado, ele precisa ter um encontro ainda com Jesus, porque o vocabulário é diferente do servo de Deus, a atitude do servo de Deus é diferente. Quem sabe naquele momento ele entra ali com boa fala, com boa pinta, esse é um sangue bom. Quem sabe eles olham para Jonas. Mas Jonas era um homem de Deus, irmão, era profeta, era um homem de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Você pode ser homem de Deus, mulher de Deus, irmão. Eu posso ser homem de Deus, posso ser profeta, mas se eu estiver na rebeldia, vai trazer destruição para mim e para muitos que estiveram ao meu redor. Foi assim com Jonas. Eles entraram naquele navio ali e começou já o prejuízo. Como será que a minha vida e a sua está, irmãos? O que nós estamos trazendo para o nosso próximo? E o que quem sabe aquele próximo está trazendo para a nossa vida? Eles abriram o barco, a porta do barco ali para Jonas entrar. Quando tem alguém, irmãos, em desobediência, quando tem algum mal sobre a nossa vida, porque Jonas ali era o mal naquele navio, porque estava em desobediência. Se nós colocarmos algum mal sobre a minha vida, na nossa vida, no nosso coração, vai nos trazer destruição, vai nos trazer ruína. Se nós abrimos portas para alguns amigos que nós nem conhecemos, pessoas que nós não conhecemos, e ele não se procede um homem ou uma mulher de Deus, vai nos trazer destruição, vai nos trazer perda. Se nós colocarmos alguém no nosso relacionamento, vai nos trazer ruína, vai nos trazer perda. Não diz a Bíblia então que aquele homem está ali, estão se desfazendo dos seus pescados, dos seus tesouros. Jonas deita e vai dormir. Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos alguém entrar na nossa vida, alguém fazer parte da nossa história, alguém entrar nas nossas empresas, alguém entrar no nosso lar, e às vezes nós lutamos, oramos e ajudamos, e aquela pessoa está simplesmente dormindo, irmão. Quantas vezes será que nós não entramos em algumas brigas aí, né? Aqueles marinheiros deixou, Jonas entrou e pegou prova para eles. Jonas era prova. Quantas vezes nós também não entramos para ajudar alguém? Pagamos um preço em oração, mas muitas vezes até financeiramente,
E a pessoa simplesmente está como? Dormindo, está nem aí com nada. Não é assim? Quem sabe até alguém da nossa família, irmão, filhos, irmãos, parentes mais chegados, amigos, e nós, quem sabe, nos sacrificamos para ajudar aquela pessoa. Nós entramos numa prova, porque uma coisa, irmão, é você ser generoso, outra coisa é você entrar na prova de alguém que está em desobediência com Deus. Uma coisa é você ajudar o seu próximo que está necessitado, outra coisa é você olhar para o seu próximo e saber que ele está pagando um preço diante de Deus. Não entra na briga, não. Antes de entrar numa briga, irmãos, ora Deus, vê quem que é, se a pessoa está sendo tratada por Deus ou simplesmente, você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Quantas vezes nós estamos buscando a Deus e alguém está ali, nós estamos lutando para ajudar alguém e a pessoa está dormindo igual Jonas? Será que nós, nessa noite, será que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Será que muitas vezes nós estamos passando uma luta, uma prova, sabe por quê? Porque nós estamos dormindo, irmão. O sono da indolência. Nós estamos passando uns dias difíceis, onde há corrupção, onde há tanta desonestidade, tanta crueldade, e às vezes nós estamos dormindo pensando só no nosso bem-estar. Que nem disse o nosso irmão, pastor Diogo, muitas vezes nós não oramos pela nossa cidade, muitas vezes nós não oramos pelo nosso presidente. Eu não tenho presidente, amém? Tinha, vou ter um dia, mas temos que orar para quem está lá, o presidente, temos que orar por ele, mas não é meu, amém? Não estou aqui para falar de política, mas nós temos que orar pelos nossos governantes, nós temos que orar. Duas coisas vão acontecer: Deus mata ou ele se converte, amém? Nos diz a Bíblia que Jonas ele desce ali e começa a dormir um profundo sono, a ponto que o responsável daquele navio, ele começa então a clamar, e cada um clamar a seus deuses, e ele se incomoda com Jonas, porque aquele moço desceu, foi dormir na hora que a gente estava aqui sofrendo, lutando. Ele desce, a Bíblia diz que ele desce lá embaixo e pergunta: ô rapaz, acorda ele, chacoalha ele ali, quem és tu? Você leu a Bíblia, um pouquinho para frente, você vai ver aqui, fala assim: que povo é você, rapaz? Que povo é teu? Quem és tu? Qual que é a sua ocupação? Aí Jonas disse: olha, eu sou hebreu, e esse mal veio porque eu fui rebelde diante de Deus. Eu fui rebelde diante de uma missão que Deus me colocou. E nos diz a palavra de Deus que ali, todo mundo junto, eles então resolvem tirar sorte, e cai sobre Jonas. E aqui, imagina você, irmãos, você está dentro de um barco, no meio do mar, os ventos muito fortes sobre a tua vida, e você está tendo perca, está tendo prejuízo. E aí o camarada falou: desse mal é por minha causa, mas me joga me joga no mar, me ergue, me joga no mar, que vai cessar o vento. Agora aquele povo não conhecia o Deus de Jonas. Ele disse: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra. E eles acreditaram. Ele falou: olha, ergue e me joga. Você jogaria? Só porque o camarada estava dormindo ali, veio aquele vento, você pegaria Jonas e jogaria lá dentro da água, simplesmente assim? A Bíblia diz que eles temeram. Falou: o quê? Eu vou pegar esse camarada e jogar lá dentro. A Bíblia fala que eles começam a clamar a Deus, começa já a virar cristão, começa a orar, fala: Senhor, não cobra das nossas mãos sangue deste homem, vamos jogar assim. O que me chama a atenção, quando eu sempre falo de Jonas, por que Jonas sabia que ele era o culpado? Por que Jonas ele não pulou? Ele mandou alguém pular. Por que Jonas não pulou? Ele sabia que ele era o culpado. Por que ele mandou o pessoal jogar ele? Quem sabe ele parou,
pensou no seu coração e disse: Senhor, se eu pular, é morte, é óbito. E a Bíblia diz que eu tenho que ser corajoso, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ser forte e corajoso. Se eu pular, eu estou mostrando que eu sou covarde. Se eu morrer, eu coloco minha salvação em risco. Imagino eu, tá, irmãos? Tentando entrar no texto, tentando entrar na consciência de Jonas. Mas se eles me jogarem no rio, no mar, há tempo de eu clamar a Deus. E assim como Deus, se ouvir a minha mensagem e salvar Nínive, Deus também é fiel para me salvar ali dentro do mar. Acredito que ele fez ali questões de segundo, uma análise de que ele conhecia Deus, conhecia a palavra. Ele disse: então me joga. E a Bíblia diz que aqueles homens jogam Jonas dentro do mar. Fica imaginando quando ele cai ali. Não deu nem muito tempo dele conversar com Deus. Acredito que a Bíblia fala que deu um grande peixe e engole Jonas. Mas foi por um acaso? Não. Acredito assim que Deus olhou para aquele peixe e falou assim: o meu peixe, alguns falam baleia, mas pelos estudos acredito que não há possibilidade de ser uma baleia, mas vamos ficar no grande peixe que a Bíblia fala. Você vai ser meu Uber hoje. Pega aquele rebelde lá, engole ele. Nota-se então que até os peixes, os animais, eles obedecem a Deus. Mas muitas vezes eu e você, nós desobedecemos ao Pai quando Deus fala, vá lá e faz, ou vá lá e fala, e nós não faz e nem falamos. E muitas vezes Deus fala, cala-te, e nós não calamos e falamos. Mas o peixe, a Bíblia diz que foi lá e engoliu Jonas. E a Bíblia diz que durante 3 dias e 3 noites, cada vez aquela baleia, aquele grande peixe, nas profundezas. Sabe, irmãos, que eu aprendi? Será que Jonas ele orava? Será que ele orou para desobedecer a Deus? Será que ele orou naquele momento para dizer: Senhor, o Senhor está nessa missão? O Senhor disse para mim, mas é para mim mesmo? Será que nós oramos para casar? Será que nós oramos quando queremos abrir um negócio? Será que nós oramos quando vamos fazer um compromisso alto, uma dívida alta? Será que nós oramos quando vamos fazer uma consulta? Será que Jonas orava? Mas na barriga do peixe ele orou. O que eu aprendo com isso? Será que nós precisamos estar na barriga de um peixe, lá nas profundezas, para orar e clamar a Deus? Para obedecer a Deus? Jonas era um profeta, era homem de Deus. Irmãos, se nós formos desobedientes, não adianta você ter o dom de profecia, dom de revelação, falar em língua estranha, ter tal divisão. Desobediência, meu querido, é pecado. E a Bíblia fala que o pecado é que nos separa do amor de Deus. Mas sabe que me alegra com tudo isso? É que a expansão e a graça e a misericórdia de Deus, ela se estende de geração em gerações sobre a nossa vida. O que eu aprendo com Jonas? Deus mandou você fazer algo? Deus tem um chamado na tua vida, mas eu não sei falar, sou pesado de língua, eu não tenho um conhecimento, eu não sou preparado. Ah, Senhor, mas eu não vou falar isso não, porque falta ainda sabedoria. Quem disse para você que Deus quer alguém preparado? Deus quer alguém que obedeça, irmão. Deus quer alguém que ouve e entende o que Ele quer. Os escolhidos não são os preparados. Nunca foi. Mas Deus prepara os escolhidos. Você é escolhido de Deus?
Deus nos prepara. Mas diz a Bíblia que Jonas começa a clamar ali na barriga do peixe. Imagina você, irmãos, a situação daquele homem. Você já parou para imaginar? Você já abriu um peixe no meio para você ver o que tem dentro? Já imaginou você dentro de uma barriga de um peixe? Que situação! Quem sabe o mau cheiro? Sabe lá o que aquele peixe comia? No escuro, durante 3 dias e 3 noites. Eu não sei que situação você se encontra nessa noite. Eu só sei que ali, quando Jonas ele recebe a missão e ele desce para aquele porão, ainda que ele estava dormindo, será que não bateu no coração dele, na mente dele? Porque só achamos que ele estava dormindo, estava tudo sossegado, tudo tranquilo. Mas nós não sabemos o sentimento. Será que um pouquinho naquele lugar ali ele não ficou entristecido, angustiado, porque ele sentia também o peso da responsabilidade, do conhecimento que ele estava em desobediência? Quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós nos sentimos também em desobediência e queremos descer para um lugar, ficar isolado? Quantas vezes nós passamos por situações complicadas e nós queremos, eu falo que eu já passei por situações de entrar na minha casa, apagar a luz do quarto e esconder atrás da cortina, ficar sentado, porque eu não queria ouvir a voz de ninguém, porque eu estava numa situação complicada. Quantas vezes, irmãos, nós julgamos alguém? Quantas vezes a pessoa desiste, irmãos, no meio do caminho, e nós, em vez de orarmos, de aproximarmos e tentar ajudar, nós julgamos e falamos, que nem o pastor diz, quantas pessoas, talvez 80, 50 pessoas que estão aí mendigando, é conhecedora da palavra de Deus. Sabe por quê? Quem sabe porque um dia teve uma missão, teve um chamado, e assim como Jonas, ele chega em Jope, estava ali um barco para fuga. Será que muitas vezes Satanás não põe um barco, põe um escape da nossa vida para nós fugir do compromisso de Deus? Muitos estão aí mendigando, estão na bebida, no crack. Aprenda uma coisa, irmãos: quando nós desobedecemos a Deus, nós perecemos. Quando nós desobedecemos a Deus, não só nós, nossa casa, mas todos aqueles que estão ao nosso redor vai ter prejuízo, vai ter perda. Eu me lembro que uma certa vez eu fui chamado de profeta, eu fui chamado de Jonas. Minha esposa conhece muito bem a história. Eu era bem sucedido na área de construção civil em Três Lagoas. Trabalho já há 32 anos nessa área. Tinha um dos melhores carros, moto, casa. Me lembro que Deus tinha uma revelação, um chamado sobre minha vida que tanta prosperidade, várias revelações, que maravilha. Deus falou que vai me dar, então eu vou prosperar nessa área. Tomei posse. Mas nem tanto, irmãos, foi na época que a carvoaria estava em auge. Eu me lembro que do dia para a noite eu resolvi, então, me chamaram, colocaram um navio ali. Vai, rapaz, igual o Jonas, vamos entrar nesse navio aí, rapaz, vamos ganhar dinheiro, vou te ajudar nessa área de carvoaria. Eu deixei todo o meu serviço e do dia para a noite eu comecei já com a carvoaria. Pouco tempo eu já tinha perdido o carro, perdido a moto, e estava devendo na época. Só para você ter noção, eu não gosto muito de falar de valores, mas para você ver que Deus é bom na nossa vida. Naquela época era 51 mil reais eu devia. Era o valor da minha casa bem centralizada,
no Interlagos, que hoje ela está avaliada em 300 mil reais, 280, 300 mil reais. Então hoje eu deveria 280, 300 mil reais. Fiquei com essa dívida. Eu saía da Fazenda dos Mundim e vinha para 3 de agosto. Chegava em casa, eu lembro que a gente já não orava mais, ou melhor, não orava mais. Eu e minha esposa ajoelhava em roda da cama, nós só chorávamos. Começamos a passar quase necessidade, irmãos, a ponto de meu sogro, tomado por Deus, Deus quando chegava com a sacolinha da Moreira ainda, Moreira, né? Com as comprinhas, da nome para minhas 2 filhas, e carne, tudo porque eu estava em desobediência com Deus. Deus tinha um projeto na área de construção e eu fui mexendo com o carvalho. Oramos no dia de eu tomar essa decisão. Pedi para a irmã do tipo de oração, no qual eu fazia parte da ceifeira da última hora, a irmã pastora Raquel. Ela disse: olha, Cláudio, nessa época eu era presbítero. Deus mostra aqui fala sobre Babilônia, sobre rebeldia. Eu falei: acho que a irmã errou. Fui mexer lá. Por falta de conhecimento, maturidade espiritual, falta de oração, falta de intimidade com Deus, porque se paga um preço muito caro. Pouco tempo depois, eu me lembro que chegou na minha casa, eu estou dentro da palavra, meus irmãos, e eu gosto de estar dentro do orar. Amém. Me lembro que chegou na minha igreja, na minha casa, uma pílula com 7 obreiros, nada com número, tá? Que chegaram 7 pessoas mesmo. Chegaram ali e fizeram oração e falaram: olha, Cláudio, se Deus mostra, Deus abriu as janelas do céu sobre a tua vida. Aí ele disse desse jeito, irmão: se janela não, se há porteira no céu, então Deus abriu as porteiras. Estou vendo bênção caindo sobre a tua vida. Eu falei: amém. Toma posse. Então posse. Dia seguinte eu comecei a trabalhar para a CESP, fazer serviço. Uns dias depois, o Grêmio não pulava a CESP, peguei para fazer, onde eu consegui pagar todas. Ainda não. Comecei a trabalhar para a CESP, comecei a pagar minhas contas, mas aí eu resolvi, irmãos, vender minha casa. Resolvi vender minha casa. E aí eu estava trabalhando na CESP, e aí eu lembro que tinha no mês 7 uma prestação de 7 mil reais naquela época, irmão, mas 70 mil hoje. Eu falei: agora, falta poucos dias. E para a glória de Deus, eu vendi minha casa, fui lá e quitei todas as dívidas. Para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmão. E nós temos que entender que é necessário nós termos intimidade com o Pai. É necessário que nós pagamos o preço em oração, obedecendo, não pagando o preço em desobediência. Porque quando nós pagamos o preço em oração e nos esforçando a servir a Deus, nos esforçando a ser melhor com Deus, tudo se torna mais fácil, irmão. Jonas, ele pagou um preço caro ali, por desobediência. E voltando lá, quando Jonas está dentro daquela barriga daquele peixe, ele começa a orar a Deus. Eu vejo então, ilustrando para você entender, Deus olha para aquele peixe e fala: o meu Uber, joga o meu profeta ali, meu rebelde ali, que eu amo, joga lá. Aonde? Na praia de Nínive. Ele é jogado ali, e nos diz a Bíblia que ele começa a fazer aquilo que Deus mandou. Ele começa a pregar para aquela cidade. E sabe o que acontece? Aquela cidade se arrepende, e Deus anula aquilo que ele tinha falado. Deus perdoa aquele povo. Está certo, se você continuar lendo a história, você vai perceber que o profeta Naum, depois ele vem a mando de Deus e fala: vou destruir
bem depois, você vai entender então que Nínive recebeu a graça, recebeu a palavra através do profeta Jonas e foi perdoado, mas se rebeliou novamente lá na frente e veio a destruição sobre eles. O que eu quero dizer nessa noite? Já estou terminando. Amados, se Deus falou, faça. Se Deus não falou, não faça. Mas talvez eu não tenha essa intimidade com Deus, eu não tenho essa maturidade espiritual, não tenho ainda. Tem pastor na tua igreja? Pastor, eu conheci alguns dias atrás, mas sabemos que é cheio do Espírito do Senhor, que tem conhecimento, tem intimidade com Deus, que pode te ajudar em oração. Quantas irmãs aqui do círculo de oração que não pode te ajudar, irmão? Vai te ajudar. Está na dúvida? A Bíblia fala que comunicais as suas necessidades aos santos. Então sabe quem se conversa? Mas a irmã de círculo de oração eu conheço. O pastor eu conheço. Vá até ele, vai até ela, me ajude em oração. Mas não desobedeça a Deus. Não toma suas decisões precipitadas. Sabe, irmão, se Deus mandou você fazer, Ele vai te honrar. Mas nunca desobedeça o Pai. Jonas, dentro do barriga do peixe, ele teve a sensação, ele entendeu o quanto, ele teve a sensação ali, quem sabe, de ruína. Fui derrotado pelas minhas escolhas. Quem sabe Jonas pensou dessa forma. Quantas vezes, irmãos, nós passamos percas pelas nossas escolhas? Escolhemos a nossa vontade, o nosso querer, enquanto Deus disse: olha, me obedeça, me obedeça. Amém, irmãos? Poderia continuar um pouco mais, mas até aqui mesmo. Amém? Deus é fiel sobre a nossa vida. Eu quero te convidar a se pôr em pé neste momento, em nome de Jesus. Quero orar contigo. Posso orar com os irmãos? Amém. Quero dizer que eu sou grato a Deus por estar aqui. E só testemunhando rapidamente, me lembro que no dia que eu disse: olha, eu tenho 2 pedidos de oração. O Diogo estava lá, né, Diogo? Não, o pastor não estava lá, não, né? Eu disse: 2 pedidos de oração, tá? Tá, o pastor Diogo estava lá. Um dos pedidos: eu tenho um compromisso muito alto, uma dívida altíssima, para ser paga agora no dia 22, e eu preciso que Deus entre com providência. E outra é trazer a palavra no sábado passado aqui nessa igreja, e devido à chuva, marcou para hoje, sentindo o peso da responsabilidade. Eu me lembro que no dia 21, eu achei que eu não ia estar aqui no sábado nem hoje, achei que eu não ia conseguir estar aqui com os irmãos. A Bíblia fala que nós não podemos ter, a Bíblia fala assim, lá em Salmo 37, nós lançarmos a nossa ansiedade ao Senhor, não é assim? Mas infelizmente o peso, irmão, da responsabilidade, do compromisso, que era muito alto, me deu uma ansiedade muito grande, a ponto que eu senti meu coração, aquele dor, falta de ar. Nunca aconteceu isso. E uma dor muito grande, a minha boca estourou no dia 21. Eu falei: Jesus, eu acho que dessa vez eu vou partir, né? Se for, ainda até disse, não lembro para quem, eu disse: olha, se for para a glória, Jesus, estou aqui. Quando eu fui para a igreja, eu lembro que eu fui atrás de melhorar minha vida financeira. Você não? Sincero contigo. Entrei na igreja para melhorar minha vida financeira, mas encontrei com Jesus lá e disse: Senhor, a financeira é segundo plano. Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentar. Então são as demais coisas, mas quero buscar o reino.
Então ali, diante da dificuldade, eu disse: Senhor, estou nem um pouquinho preocupado com a financeira agora, mas se for para a glória, Senhor, a minha preocupação é o financeiro, mas se o Senhor me levar, Senhor, o Senhor vai honrar isso aqui, o Senhor vai desamparar minha esposa e minha família. Para a glória, estou aqui. E para a glória de Deus, quando foi 4 horas, a gerente da conta me ligou e falou: olha, está aprovado o seu refinanciamento. Aumentou a dívida um pouquinho, mas eu tenho alguns meses para sanar. Ou seja, Deus entrou com providência, não precisou de agiota. Amém? Que eu já fui algumas vezes, há muitos anos atrás. Não é de Deus, cai fora. Agiota é para quem não serve a Deus, para quem não crê no Senhor Jesus, que Ele é com providência. Tem uns bancos aí, mesmo que você se aperta ali, mas o banco já está tudo dentro da legalidade. E para a glória de Deus, estou aqui nessa noite, testemunhando que Jesus continua ouvindo a nossa oração. Quem sabe aquele povo ali, muitos ali de Nínive, como o povo ali de faixa de Gaza, achavam que Deus nunca ia ver a situação, porque muitas vezes nós condenamos toda a nação. Mas quantas pessoas, irmãos, tem lá na faixa de Gaza hoje? Quantas pessoas ali em Nínive que tinham um coração e servia a Deus, que estava sofrendo, oprimido pelas leis maiores? Deus continua ouvindo a oração. Amém? Oramos a Deus. Senhor Deus, Pai amado de Deus Santo, Deus de poder, Deus de glória, Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, ouvindo a Tua palavra. Senhor, tudo que eu peço, Pai, que esta palavra possa ter feito efeito, Pai, em corações nessa noite. Que nós possamos, Senhor, meu Pai, entendermos, ó Pai, que a nossa vida gira, Pai, em prol de obedecer a Ti. Que todas as nossas bênçãos, todas as nossas vitórias, é através da obediência, meu Pai. E quando nós desobedecemos, ó Pai, a ruína não é novidade. Quando nós desobedecemos, a ruína é notória sobre a nossa vida, Pai. Por isso, ó Pai, nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor Jesus possa, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, dar-nos um coração obediente a Ti, Senhor. Pai, eu ministro, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria, conhecimento da Tua palavra. Porque se nós temos conhecimento e temos obediência a Ti, Pai, nós teremos vidas vitoriosas. Nós teremos vidas abençoadas, Pai. Eu quero abençoar, eu quero profetizar sobre esse ministério, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, bênção, meu Pai, sobre a cada um, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, Pai, profetizar sobre esse ministério. Prosperidade espiritual, Senhor. Prosperidade financeira, Senhor. Pai, que vidas possam entrar, meu Pai, neste local. E possa, meu Pai, ser alimentado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero ministrar, meu Pai, toda sorte de bênção sobre a vida do pastor Levi, sobre a Tua esposa, sobre a cada membro, Pai, desta igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa derramar da Tua graça, Pai, no Teu conhecimento, mas